Doulu Dalu. Volume 10. Capítulo 68. Desejosa bolsa de 100 tesouros e a esfera de fragmentação caçadora de almas. Pei, você pode retornar para os braços da morte. Dugu Boy irritadamente bateu na cabeça de Tang San. Por sua expressão, Tang San conseguiu ver que ele não acreditava no poder do convite de Yama em suas mãos. Na verdade, mesmo Tang San não esperava ser capaz de refinar o convite de Yama. Como a número 3 das 100 separações de aranhas ocultas do registro dos misteriosos tesouros do céu, como ele poderia não ficar excitado? Em seu mundo interior, qualquer um no mundo marcial iria tremer ao ouvir o nome da capturadora de vidas e almas, o convite de Yama. Para refinar o convite de Yama, Tang San usou 49 tipos de ervas preciosas ao redor do poço de gelo e fogo Yin Yang, para tornar o veneno do convite de Yama invencível. Essas 3 pequenas agulhas basicamente não eram de metal, mas sim eram de substâncias venenosas completamente condensadas. Uma vez que entrassem no corpo, iriam imediatamente voltar a ser veneno, fazendo o efeito instantaneamente. Deixando de lado o antídoto, mesmo que um existisse, não haveria chance de usá-lo. Não havia nem mesmo tempo o suficiente para um herói cortar seu pulso fora. O convite de Yama, como poderia ser tão fácil recebê-lo? Porém, a técnica para lançar o convite de Yama precisava de grande força interna. Segundo os cálculos de Tang San, para ter habilidade céu misterioso o suficiente para usar o convite de Yama, ele precisaria pelo menos chegar ao 40º nível e, além disso, toda sua força interna seria o suficiente para apenas um ataque. Mas isso já era o suficiente. Mesmo que Tang San não tivesse testado, ele tinha certeza de que mesmo se ele não fosse capaz de matar oponentes poderosos, contanto que ele pudesse fazer o convite de Yama perfurar a pele, o oponente logo iria ter sua vida e alma capturadas. Cuidadosamente colocando a caixa de jade dentro do 24 pontes ao luar, Tang San pensou consigo mesmo que era uma sorte ele estar ao lado do poço de gelo e fogo Yin Yang. Se não, onde ele iria encontrar tantas ervas preciosas? Infelizmente, as 2 melhores armas ocultas não podiam ser criadas apenas com ervas. Organizando seus pensamentos, Tang San olhou para Dugu Bo. Nesse meio ano que se passou, a aparência de Dugu Bo havia mudado consideravelmente. O cabelo desgrenhado originalmente verde já havia começado a ganhar uma cor grisalha normal e, exceto por seus olhos, a coloração verde já estava desaparecendo gradualmente. Meio ano de medicação deixou Dugu Bo praticamente sem as dores dos efeitos colaterais do veneno. Mas, afinal, ele havia sido envenenado por vários anos. Purificar completamente a si mesmo era praticamente impossível. Dugu Bo já estava extremamente satisfeito com sua atual condição. Naturalmente ele conhecia bem suas circunstâncias. Ao mesmo tempo ele podia estar certo de que usar o mesmo método para eliminar o veneno de sua neta não seria problema. Pequena aberração, devolva aquilo para mim. Dugu Bo percebeu Tang San olhando para ele e estendeu sua mão direita para fazer um gesto. Devolver aquilo? Devolver o que? Tang San perguntou confuso. Dugu Bo disse. O que? Não me diga que você quer ficar com a minha pérola para toda a sua vida? Eu odiaria ficar sem ela. Tang San disse um pouco surpreso. Você não teme que eu vá envenenar seus remédios? Dugu Bo bufou. Agora eu já internalizei as habilidades venenosas, as juntando no meu osso externo. Apenas um envenenamento? Eu suspeito que não exista nenhum tipo de veneno que possa me matar. Mesmo se essas suas pequenas agulhas realmente puderem lidar com um título Doulu, elas serão inúteis contra mim. Devolva a pérola logo, você já não teve benefícios o suficiente dela? Nesse meio ano seu poder espiritual já alcançou o 37º nível. Eu temo que você vá absorver toda a energia da pérola. Tang San sorriu. Ele sabia que mesmo se Dugu Bo não quisesse admitir, ele já havia perdido qualquer suspeita em relação a ele. Nesse meio ano ele também havia gradualmente começado a entender Dugu Bo. Esse aparentemente extremamente feroz Doulu veneno na verdade não era muito diferente de anciãos comuns. Mesmo que as palavras que viessem de sua boca fossem assustadoras, sua personalidade básica não era ruim. Contanto que ele não fosse ameaçado ou ofendido, ele não iria casualmente buscar problemas. Pegue logo. Francamente eu também estou um pouco relutante de deixá-la ir. Tang San olhou para Dugu Bo com um sorriso, esticando seus braços. Dugu Bo deu um passo em frente ao Tang San, levantando sua mão para empurrar no estômago de Tang San. Uma energia escaldante imediatamente provocou uma contração no dantian de Tang San e logo em seguida, junto com Dugu Bo levantando sua mão, o fluxo quente seguiu até a garganta. Tang San abriu a boca e, com uma luz verde, a pérola voou para fora, caindo na mão de Dugu Bo. Embora parecesse uma coisa pequena, Tang San ainda relaxou todo o seu corpo. A ameaça à sua fica que o havia incomodado por meio ano finalmente havia sido retirada. De fato, ele não havia encontrado nenhum jeito de lidar com a pérola de Dugu Bo. Pequena aberração, meu veneno está praticamente sob controle e recentemente eu tenho sentido que seu antídoto tem cada vez menos efeito em mim. Há muito veneno acumulado no meu corpo, eu mesmo sei que será impossível estocá-lo completamente no osso espiritual. Além disso, meu corpo já está adaptado a certo nível de veneno e se eu não tiver nada isso pode, na verdade, se tornar danoso. Eu considerarei isso tratado. Mais tarde eu trarei seus professores assim como minha neta e assim que você tiver curado a Yan Yan você pode partir.
Você está me deixando ir embora? Tang San olhou para Dugubó. Ele não sabia por quê. Mas no fundo ele estava um pouco relutante de partir. Isso era a relutância de se separar dessas ervas preciosas ao redor do poço de gelo e fogo Yin Yang. Talvez. Mas isso não era tudo. A expressão de Dugubó pareceu um pouco solitária. Você ainda é jovem. Eu não posso te manter aqui para sempre. É uma pena. Se você fosse alguns anos mais velho, eu casaria a minha bela neta com você. Então você poderia me chamar de vovô. Tang San impotentemente balançou sua cabeça, dizendo: esqueça isso. Já é o suficiente para sua neta herdar suas tradições. Além disso, ela já tem um namorado. O herdeiro direto do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Ele não será muito mais extraordinário do que eu? Criança. Você está me provocando? Mesmo que o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano seja poderoso? Comparado à sua origem isso não vale nada. Além disso, aquela criança Yu Tianheng ainda tem várias falhas comparado a você. Minha origem? Tang San o encarou sem reação, inconscientemente relembrando de seu pai, já desaparecido há vários anos sem nem mandar mesmo uma carta, ele não pôde evitar suspirar. Que origem? Eu sou apenas um filho de ferreiro. Dugubó também o encarou sem reação. Nesse meio ano ele também havia ganhado um entendimento considerável de Tang San. Com sua expressão ele claramente pôde ver que Tang San não estava deliberadamente atuando. Criança, me diga sobre seu passado. Dugubó puxou Tang San para sentar ao lado do poço de gelo e fogo Yin Yang. Tang San assentiu e, exceto por seu grande segredo de ter passado para esse mundo, ele não escondeu nada sobre sua vida desde que chegou a esse mundo. De uma vez ele falou de tudo sobre sua infância, falou sobre seu máximo poder espiritual inato, espíritos gêmeos, também falou sobre tomar o grande mestre como seu mestre assim como entrar na academia Shrek e tudo o que aconteceu em seguida, ele contou tudo em detalhes. Cuidadosamente ouvindo a história de Tang San, Dugubó ficou internamente espantado. Mesmo que ele tivesse certeza que Tang San era filho daquela pessoa, ele não havia esperado que ele tivesse o deixado desse jeito durante sua infância. Então de onde você aprendeu sobre veneno? Achou um livro e chegou a esse nível? Esse velho homem não acredita nisso. Tang San sorriu. Não importa se você não acredita nisso. É um segredo e eu não vou dizer. Dugubó bufou. Então deixe assim. Pegue isso. Enquanto falava, Dugubó pegou uma bolsa de couro azul de algum lugar e a jogou para Tang San. A bolsa de couro tinha apenas o tamanho de 2 palmas de adulto, do tipo que era pendurada no cinto. Mesmo que ela fosse muito maior do que uma bolsa de temperos, ela podia confortavelmente caber em uma mão. O que é isso? Você está me subornando? Tang San suspeitosamente desamarrou a bolsa de couro. Sem perguntar ele já sabia que isso era uma ferramenta espiritual. Eu já tenho o 24 pontes ao luar do professor. Você pode ficar com isso ou dar à sua neta. Dugubó balançou sua cabeça. Não, isso é diferente da que você tem. Minha neta não gosta de brincar com essas drogas, dar isso a ela seria um desperdício. Isso se chama desejosa bolsa de 100 tesouros. Embora essa sua ferramenta espiritual seja muito boa, ela ainda tem algumas falhas comparada a essa. Porque a sua pode guardar coisas mortas, a minha pode guardar coisas vivas. Tang San era inteligente e imediatamente entendeu o que Dugubó estava dizendo. Seus lábios se moveram levemente, assobiando discretamente. Um fio de luz cor de jade serpenteou para fora do peito de Tang San para sua palma. Era precisamente aquela jade de 9 segmentos inteiramente verde jade de 5 kun de comprimento. No último meio ano a jade de 9 segmentos havia mudado consideravelmente. Seu tamanho não havia mudado, mas seus pequenos olhos haviam se tornado ainda mais brilhantes. Seu corpo inteiro também ficou mais transparente. Verde jade como se tivesse sido cravado de jade puro, linhas vermelhas e brancas se moviam dentro de seu corpo e quando ela estava imóvel ela parecia mais uma decoração do que uma criatura viva. Em outras palavras, essa pequena criatura pode ser guardada aqui dentro sem sufocar? A expressão de Tang San era de surpresa prazerosa. Uma ferramenta espiritual que podia guardar coisas vivas era vastamente diferente de seu 24 pontes ao luar. Não era apenas guardar a pequena jade de 9 segmentos em sua mão, até ervas poderiam ser mantidas frescas ali dentro. Dessa forma ele não precisaria transformar ervas em pílulas para poder carregá-las. De fato, muitas ervas que podiam ser usadas iriam ter efeitos melhores quanto mais frescas elas fossem. Dugubó olhou para a face surpresa de Tang San e sorriu. Agora há pouco você pareceu dizer que não queria isso, certo? Então me devolva. Enquanto falava ele estendeu sua mão e gesticulou para Tang San. Talvez fosse por ter estado junto de Dugubó por muito tempo, mas a personalidade de Tang San também havia sido um pouco infectada. Sem nenhum traço de educação ele pendurou a desejosa bolsa de 100 tesouros em seu 24 pontes ao luar. Eu disse, eu não consigo me lembrar. Dando-me alguma coisa e ainda querendo de volta? Você ainda é um título Doulu? Dugubó bufou. De qualquer jeito aqui só há eu e você. O que é um título Doulu? Títulos Doulu ainda são pessoas. Eu te prometi que contanto que você pudesse curar meu veneno eu te garantiria 3 coisas. A primeira você já disse, eu não posso machucar nenhuma das pessoas da Academia Shrek. Se eu lhe der essa desejosa bolsa de 100 tesouros, isso não é a segunda? Tang San piscou para Dugubó, olhando um tanto inocentemente para o Doulu veneno.
Velha aberração. Agora há pouco não foi você que tomou a iniciativa de me dar isso. Por que eu deveria ligar para o que você pensa? Você. Du Gubo ficou imediatamente bravo. Mas infelizmente ele não tinha uma forma de replicar Tang-san. Tang-san sorriu calmamente. Tocando sua cintura ele dobrou seu pulso, levantando sua palma para Du Gubo. Mesmo que a desejosa bolsa de 100 tesouros não possa ser considerada uma das condições, eu não posso pegar algo por nada. Eu lhe darei isso em troca. Du Gubo olhou para a palma de Tang-san. Nela tranquilamente estavam duas não muito grandes esferas de ferro, completamente negras, sem nenhuma característica visível. O que é isso? Veneno? Ou um tônico? Du Gubo cheirou, mas não sentiu cheiro algum e perguntou curiosamente. Tang-san sorriu. Você não consegue ver? Isso são duas esferas de ferro. Onde haveria qualquer droga nelas? Velha aberração? Não me diga que você não consegue nem mesmo dizer a diferença entre remédios e metal. Du Gubo o encarou, dizendo. Como essas duas coisas podem se comparar à minha desejosa bolsa de 100 tesouros? Tang-san disse. Porque elas não poderiam. Elas podem salvar sua vida. Du Gubo bufou desdenhosamente. Pequena aberração? Não há nenhum problema com seu cérebro. Esse velho homem é um título do Lu. Não há muitas pessoas nesse mundo que podem prevalecer sobre mim. Apenas algumas pessoas com força em comum. O que contar com essas duas esferas pode fazer? Tang-san disse. Você não acredita em mim? Então está bem. Eu estava relutante de dá-las a você. Enquanto falava ele estava prestes a guardar de volta as esferas de ferro. Com um flash de luz verde, antes que Tang-san pudesse virar seu punho, aquelas duas esferas de ferro já estavam na mão de Du Gubo. Dar coisas e depois pegá-las de volta? Não é você que é o descarado? Diga-me, quais são os usos dessas coisas? Du Gubo segurou as duas esferas de ferro na sua mão direita e esquerda, mas não viu nenhum resultado direto. Usando uma das mãos para cutucar uma, ele estava para testar sua força quando Tang-san apressadamente o parou. Você quer morrer? Não cutuque isso. Tang-san pegou o pulso de Du Gubo. Embora sua força não tivesse nenhum efeito em Du Gubo ainda tinha muita confiança nele e rapidamente relaxou seu punho. O que você está fazendo? Tão misterioso? Diga-me logo. O que realmente é essa coisa? Du Gubo perguntou um pouco impacientemente. Sua curiosidade não era nem um pouco diferente da de pessoas normais. Embora ele tivesse expressado desdém na superfície, em seu coração ele estava certo de que alguma coisa que uma pequena aberração como Tang-san lhe daria de presente não seria nada comum. Nisso Tang-san disse severamente. Isso se chama esfera de fragmentação caçadora de almas ao quadrado? É uma das armas ocultas mais potentes que eu posso fazer no momento. Você deve absolutamente ser cuidadoso com isso. Uma vez que ela sofra pressão externa o suficiente ou um golpe, seu poder irá aparecer imediatamente. Essas coisas são usadas duas de cada vez. Elas têm que ser usadas com uma rápida técnica de jogar. Talvez seu poder imediato não seja o suficiente para ferir um título do Lu, mas sua natureza inesperada e seu poder são o suficiente para parar qualquer inimigo. A principal característica delas é que quanto maior a força, quanto maior o poder espiritual do usuário, mais poderosa elas são. Essas duas coisinhas podem ser poderosas? Du Gubo ainda não estava muito convencido. Tang-san disse. Eu vou testá-las para você ver. Enquanto ele falava, pegando as duas esferas de ferro nas mãos de Du Gubo, ele as pesou em suas mãos. Olhe atentamente. Enquanto falava, luz branca piscou ao redor de Tang-san e com um movimento de seus punhos as duas esferas de ferro voaram simultaneamente. Embora elas tivessem voado simultaneamente, as duas esferas viajaram uma após a outra. No momento em que a da frente começou a perder o momento, a de trás de repente a perseguiu, diretamente golpeando a da frente. Com um bang, uma fumaça roxa encheu o ar, num flash cobrindo mais de 10 metros quadrados. Com a visão de Du Gubo, ele claramente viu o que estava acontecendo dentro da fumaça roxa. Inúmeros pequenos filamentos explodiram num delicado murmurou, num piscar de olhos perfurando a não distante parede da montanha. Tang-san disse. De fragmentação, se refere ao ataque explosivo depois das esferas de ferro terem se rompido. Essa fumaça roxa é extremamente venenosa. Ela tem um potente efeito anestésico e contanto que alguém inale apenas um pouco, uma pessoa normal irá dormir por 10 dias. Mesmo mestres dos espíritos poderosos que dificilmente são afetados com isso serão forçados a desacelerar. E depois que as duas esferas de fragmentação caçadoras de almas colidem, elas imediatamente lançam os filamentos dentro delas. Eles são centenas de agulhas de ossos caçadoras de almas ao cubo, especializadas em quebrar o QI defensivo da ursa maior, com um veneno inigualável que, uma vez que atingisse, iria se espalhar rapidamente, ossificando seu caminho como algodão. Essas esferas de fragmentação caçadoras de almas foram o que Tang-san fez enquanto em seclusão na Academia Shrek. Elas podiam ser consideradas um produto de armas ocultas da classe mecânica e da classe de arremesso combinadas, ranqueada como a quinta entre as armas ocultas da classe mecânica. Quando ele estava na seita Tang-san havia estado especialmente no comando da produção dessas esferas de fragmentação caçadoras de almas e também foi por fazê-las que Tang-san foi considerado o primeiro ou segundo melhor entre os discípulos da seita Tang exterior. Dessa vez Tang-san havia feito 18 no total, ou falando melhor, 9 pares.
Originalmente elas não tinham veneno já que ele não tinha os ingredientes. Mas desde que chegou ali e passou esse tempo refinando, essas esferas de fragmentação caçadoras de almas haviam realmente sido completadas. Como resultado de ter todos os tipos de ingredientes de alta qualidade ali, as agulhas de osso caçadoras de almas das esferas de fragmentação caçadoras de almas eram até um pouco melhores do que em sua vida anterior. A figura de Dugu Bo piscou e ele já havia aparecido perto das agulhas de osso caçadoras de almas na parede da montanha. Enquanto ele olhava cuidadosamente para tudo diante dele, ele não pôde evitar inspirar profundamente. Incontáveis pequenos buracos pretos haviam aparecido na parede da montanha, cada um penetrando vários chi, fraca fumaça azul emergindo e apenas usando seu nariz ele pode detectar o veneno assustador. Se virando de volta para Tang-san, Dugu Bo não pôde evitar suspirar em admiração. Pequena aberração? Eu realmente não sei se eu devo te chamar de gênio ou lunático. Você pode até fazer essas coisas. Eu realmente não sei como sua cabeça é feita. Porém, olhando para esse poder de ataque, ainda parece longe do suficiente. Deixando de lado um título Doulu, mesmo um mestre dos espíritos do 60º ou 70º nível poderia ter poder defensivo o suficiente para aguentar isso. Tang-san replicou. Velha aberração? Diga-me, qual é o meu nível? Dugu Bo se moveu de volta para ele. Acima do 30º, não mais do que o 40º de qualquer forma. Tang-san disse. Agora há pouco eu disse que quando usando essas coisas, quanto maior o poder espiritual, mais poderoso o ataque. Em outras palavras, quando a esfera de fragmentação caçadora de almas é usada com poder espiritual ainda maior, ela será mais rápida e naturalmente o poder de penetração das agulhas de osso caçadoras de almas será ainda mais poderoso. A menos que você encontre um título Doulu de pura defesa, com seu poder espiritual, não me diga que você ainda não conseguirá ferir o inimigo. Mesmo que o oponente bloqueie com poder espiritual e não deixe elas colidirem, assim que forem atingidas por força externa elas ainda irão explodir instantaneamente. O ponto-chave de sua força é sua natureza repentina, quanto mais inesperado o seu uso, maiores as chances de destruir o inimigo. Os olhos de Dugu Bo brilharam. Agora ele entendeu completamente o que Tang-san queria dizer e imediatamente exultou em seu coração. De fato muito boas. Pequena aberração. Rapidamente dê-me 108. Tang-san ficou sem palavras. Você acha que elas são pêssegos doces? 108. Eu fiz duas e agora há pouco lhe dei para testá-las. Quem mandou você se recusar a acreditar em mim? O que? Duas? Os olhos de Dugu Bo ficaram arregalados. Você está tentando me irritar? Você fez duas e ainda as usou para um teste. Diga-me que você está brincando. Tang-san sorriu. Ver para acreditar? Se eu não tivesse deixado você ver isso com os seus próprios olhos, você teria acreditado? Certo. De fato eu fiz 4 e eu lhe darei as outras duas. Cuide bem delas dessa vez. Enquanto falava ele balançou sua mão e 2 esferas de ferro voaram na direção de Dugu Bo. Dugu Bo havia agora há pouco visto o poder das esferas de fragmentação caçadoras de almas de Tang-san e, embora ele não estivesse preocupado com sua força, ele ainda pulou assustado. Sua pequena aberração? Você está tentando me matar? Dugu Bo rapidamente condensou seu poder espiritual numa camada defensiva diante dele. Mas quem poderia saber que essas 2 esferas de ferro foram jogadas com uma técnica completamente diferente das anteriores e no momento que elas se aproximaram de Dugu Bo elas pararam no ar e caíram no chão. Dugu Bo esticou sua mão e pegou as 2 esferas de ferro. Internamente ele suspirou em admiração. A força dessa pequena aberração pode não ser igual à minha. Mas esses pequenos truques ainda são realmente extraordinários. Talvez no futuro suas realizações vão superar até as minhas. Apóstrofo. Mesmo que alguém olhasse apenas para seu valor, as 2 esferas de fragmentação caçadoras de almas claramente não eram iguais à desejosa bolsa de 100 tesouros. Olhando para a habilidade de salvar sua vida das esferas de fragmentação caçadoras de almas, elas ainda eram mais úteis para Dugu Bo. Coletando as 2 esferas, Dugu Bo juntou as mãos atrás de suas costas e encarou o poço de gelo e fogo Yin Yang. Pequena aberração? Quando você estará pronto para tratar minha neta? Tang-san pareceu distraído por um instante. As palavras de Dugu Bo eram a mesma coisa que perguntar quando ele iria embora. Todas as pessoas tinham sentimentos e Tang-san havia ficado ali até mais tempo do que na academia Shrek. Embora Dugu Bo fosse ameaçador no início, durante o tempo os dois desenvolveram uma relação de professores ou amigos que Tang-san estava relutante de se separar. Se não fosse por Dugu Bo ele definitivamente não teria sido capaz de misturar seu entendimento de remédios entre esses 2 mundos em tão pouco tempo e teria sido ainda menos possível fazer aqueles 3 convites de Yama. Velha aberração? Você está tão ansioso assim para se livrar de mim? Tang-san olhou para as costas um pouco solitárias de Dugu Bo. Dugu Bo disse calmamente. Não me diga que eu deveria mantê-lo aqui para sempre? O mundo exterior é um lugar muito maior. É para lá que você deve ir. Sem experiências o suficiente? No que você vai se apoiar para subir até a posição de título Doulu no futuro? Ele não mascarou sua admiração por Tang-san. Se a diferença de idades não fosse tão grande, talvez isso poderia ter sido chamado de admiração mútua de talentos. O ar pareceu se tornar pesado. Nem Tang-san nem Dugu Bo falaram. Tang-san não respondeu à pergunta de Dugu Bo. Ele apenas deu um passo adiante para ficar ao seu lado, olhando para o poço de gelo e fogo Yin Yang. Franzindo o senho levemente.
ponderando profundamente. Depois de muito tempo, as sobrancelhas franzidas de Tang San de repente relaxaram, aparentemente tendo descoberto alguma coisa, olhando para do Gubó com uma carta em sua manga. Velha aberração, você ainda deve 2 coisas para mim, certo? Do Gubó assentiu. Esse velho homem sempre mantém sua palavra, contanto que isso não viole meus princípios, eu irei concordar. Tang San sorriu dizendo. Então está bem, eu já pensei nas outras 2 coisas. Você pensou? As sobrancelhas de do Gubó se franziram, pensando, esse pirralho, o que ele acha que são as minhas promessas? Ele não sabe o quão importante esses 3 juramentos podem ser para ele. Contando com sua força de título do Lu, elas não eram algo com que se podia brincar. Tang San assentiu, olhando para os arredores do poço de gelo e fogo Yin Yang. Minha segunda condição é que você me deixe levar as ervas que eu preciso daqui, você não pode me parar. Isso. Do Gubó olhou para Tang San nada feliz. Embora os medicamentos ao redor do poço de gelo e fogo Yin Yang fossem preciosos, para alguém que já havia alcançado o topo de título do Lu como ele, elas não tinham nenhuma importância. Quando ele deu a Tang San a desejosa bolsa de 100 tesouros, ele já havia silenciosamente concordado em deixá-lo levar qualquer planta dali. Tang San disse. Então você concorda? Eu concordo. Por que eu não concordaria com algo tão simples? Do Gubó disse indiferentemente. Ao mesmo tempo ele também indicou a Tang San que ele não deveria descuidadamente falar suas condições agora. Mesmo deixar para usá-las mais tarde não seria problema. Tang San disse um pouco ponderadamente. Isso é muito simples HUH. Então a próxima condição é um pouco mais difícil. Eu não sei se você vai concordar ou não. Do Gubó disse arrogantemente. Para mim há alguma coisa que seja difícil? Tang San perguntou curiosamente. Isso significa que você concorda? Do Gubó não era um jovem impetuoso. Como uma velha raposa iria levianamente prometer alguma coisa? Deixe-me ouvir qual é a sua condição primeiro. Tang San disse sorrindo. Na verdade também é bem simples. Os professores da nossa academia Shrek são comparativamente fracos e também é preciso guardas. Então minha terceira condição é convidá-lo para ser um orientador de alto nível na nossa academia Shrek. Fora de questão. Do Gubó nem esperou Tang San terminar de falar antes de rejeitá-lo. O que esse velho homem sempre temeu mais foi ter sua liberdade restringida. Isso já é uma questão de princípios. Eu não posso concordar com isso. Sua pequena aberração. Você realmente queria me ter como um guarda-costas contratado? Mesmo a família imperial de Seldou não teria a habilidade de me restringir. Tang San replicou. Quem restringiria você? Se você quiser ficar, então fique. Se quiser ir, então vá. Apenas use o seu nome, isso é tudo. Pelo menos assim eu poderei te encontrar apropriadamente. Eu não o teria como orientador para toda a vida também. Assim que eu me graduar você pode fazer o que quiser? Quem iria ligar? Do Gubó pareceu distraído por um momento, abaixando sua cabeça para olhar para Tang San. Tang San também estava olhando para ele e nos seus olhos havia um tipo de expressão que do Gubó nunca havia visto nele antes. Uma mistura de 30% de esperança e 70% de súplica. Apenas usar meu nome? Do Gubó disse num tom questionador. Tang San rapidamente assentiu. É claro, você acha que alguém ainda irá ligar para o que um título do Lu como você faz? É claro que se você quiser nos dar algumas orientações, eu também não me oporei. Do Gubó bufou descontentemente. Uma pequena aberração como você ainda quer minhas orientações? Talvez se você não pudesse me dar conselhos. Tang San estava exultante. Então você concorda? Do Gubó exibiu uma expressão sorridente. Contanto que seus professores não me expulsem. Vamos. Vamos onde? Tang San perguntou confuso. Do Gubó disse. Esse velho homem nunca procrastina. Já que eu prometi ser um orientador, é melhor eu levá-lo de volta e então levar minha neta para você tratá-la. Já que ele poderia continuar a estar com do Gubó, Tang San também sentiu seus sentimentos relaxarem. Ele disse rindo. Não fique ansioso, você se esqueceu da segunda coisa que me prometeu? Eu ainda quero levar algumas das plantas daqui. Categorizá-las e listá-las ainda vai levar tempo. Já faz meio ano. Quem se importa com alguns dias a mais? Dê-me 3 dias. Em 3 dias nós voltaremos para a academia. Depois de 3 dias. Sua pequena aberração, seu canalha, eu vou dar uma surra em você. Do Gubó, pisando com fúria, levantou sua mão para bater em Tang San. Tang San rapidamente recuou com o seguidor do caminho dos fantasmas, se virando para correr. Velha aberração, você não disse que eu podia pegar o que eu quisesse? Você nunca disse nada sobre a quantidade. Além disso eu deixei as sementes e coisas do tipo, em alguns anos elas irão todas crescer de novo. Mas velha aberração, sua desejosa bolsa de 100 tesouros é realmente excelente, muito conveniente. Não era de se admirar que do Gubó estivesse tão furioso. Nesses últimos 3 dias ele havia cultivado em sua caverna e quando estava na hora ele foi até o poço de gelo e fogo Yin Yang para levar Tang San embora. Porém, assim que ele mais uma vez chegou ao lado do poço de gelo e fogo Yin Yang e viu que seu precioso campo havia sido saqueado até ficar num estado miserável, como ele poderia não ficar furioso? Até onde os olhos podiam ver, o jardim originalmente verdejante havia se tornado uma completa bagunça. Como se tivesse sido arado, o solo estava todo virado,
sem a menor indicação de verde. Vendo tal cena, como do Gubó poderia não ficar irritado? Tang San disse descontentemente. Velha aberração, você não me prometeu me deixar pegar o que eu quisesse? Você não disse nada sobre o quanto. Eu apenas escolhi pegar tudo. Não se preocupe. Veja, eu não movi o poço de gelo e fogo Yin Yang. Com sua umidade, esse lugar estará florescendo de novo em menos de algumas décadas. Ele não mencionou que aqueles tesouros imortais que ele havia colhido, mesmo que estivessem perto do poço de gelo e fogo Yin Yang, iriam precisar de vários séculos para serem capazes de crescer de novo. Você, sua pequena aberração, você realmente irá me matar de raiva. Do Gubó estava sem palavras de fúria. Ele de fato havia prometido isso e esses ingredientes de fato não tinham nenhum grande efeito nele. Porém essas coisas haviam estado com ele por décadas. Como ele poderia não amá-las? Tang San perguntou testando as águas. Vamos embora? Do Gubó olhou resolutamente para ele. Vamos embora. Terminando de falar ele não mais prestou atenção em Tang San e voou na direção do topo da montanha. Tang San apressadamente liberou as 8 lanças de aranha, o levando rapidamente a seguir do Gubó. Embora houvessem muitas bestas espirituais poderosas na floresta pôr do sol, do Gubó havia estado ali por vários anos e todas as bestas espirituais já havia ficado acostumadas com seu cheiro. Nenhuma delas iria se atrever a se aproximar dessa velha aberração e enquanto Tang San seguiu do Gubó para fora da floresta, ele também não encontrou nenhum ataque de besta espiritual. Para evitar chamar atenção, depois de sair da floresta pôr do sol, Tang San recolheu suas 8 lanças de aranha, apenas contando com o seguidor do caminho dos fantasmas para seguir do Gubó. Ele sabia que ele havia sido um pouco excessivo. Mas aqueles ingredientes medicinais de primeira classe não podiam ser encontrados em qualquer lugar e teriam seu efeito máximo no futuro. Ainda mais quando ele tinha uma ferramenta espiritual de alta qualidade como a desejosa bolsa de 100 tesouros que podia mantê-los frescos, sem conseguir ser capaz de abster-se de limpar o lugar. Durante toda a jornada Tang San não se atreveu a provocar do Gubó. Do Gubó também não lhe deu atenção e os dois voltaram para a cidade Seldou em silêncio. Por causa da maioria da toxina em seu corpo já ter se fundido ao osso espiritual, a atual forma de do Gubó não era mais tão suspeita quanto antes e ele também não atraiu a atenção dos pedestres. Depois de entrar na cidade Seldou a velha aberração parou, olhando para trás, para o ofegante Tang San. Pequena aberração, lidere o caminho. Tang San alcançou o lado de do Gubó, dizendo em voz baixa com um sorriso. Velha aberração, você não está bravo? Do Gubó o encarou. Já que eu prometi, eu não irei brigar. Mas grave minhas palavras, apenas dessa vez, nunca mais. Tang San apressadamente assentiu, sorrindo internamente. Mesmo se tivesse uma próxima vez isso ainda seria em pelo menos algumas décadas. A velha aberração estava claramente se dando uma saída. Vendo que a raiva de do Gubó havia diminuído um pouco, Tang San rapidamente liderou o caminho adiante. Os dois seguiram na direção da antiga Academia Azul Tirana, atual Academia Shrek. Enquanto andava, Tang San não pôde evitar dizer para do Gubó. Velha aberração, você vir para nossa academia na verdade é até adequado. Nossa Academia Shrek também é conhecida como Academia Monstro. Velhas aberrações ensinando pequenos monstros. Isso não se encaixa belamente? Belamente a sua cabeça. Do Gubó levantou sua mão para bater na cabeça de Tang San. Ele era alto, pelo menos 2 cabeças maior do que o atual 1,70 m de Tang San. Tang San gemeu. Se você acertar minha cabeça até eu ficar burro, quem irá tratar a sua neta? Do Gubó pareceu pensar em alguma coisa e sua expressão fria como gelo de repente se suavizou. Medindo Tang San de cima a baixo, os cantos de sua boca gradualmente formaram uma expressão sorridente. Do ponto de vista de Tang San, ele iria antes preferir ver a face desagradável de do Gubó. Olhando com relutância para sua expressão sorridente, ele não pôde evitar ter um calafrio. Velha aberração, por que você está sorrindo? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.